Capítulo 12. Como contemplar os 4 pensamentos? Cada um de nós é como uma pessoa que está à beira de um despenhadeiro em ruína, com a terra cedendo rapidamente. Se pensarmos, estou com muito calor, ou estou muito cansado, muito doente ou muito ocupado para fazer a minha prática. É como dizer que não podemos fazer o esforço necessário para nos afastarmos da base que desmorona debaixo de nossos pés. Significa que não compreendemos os 4 pensamentos. Quando os entendemos por inteiro, damos-nos conta da necessidade de saltar para longe. E mais ainda, quando vemos uma pessoa, uma outra, perto da borda, prestes a cair, corremos para ajudar. Não alegamos estar muito cansados ou ocupados. Para chegarmos a essa compreensão, é necessário refletir sobre os 4 pensamentos, examiná-los de forma crítica e nos perguntar: é verdade que não tenho alternativa para quebrar os infindáveis ciclos da existência se não praticar o Dharma? Por meio de contemplações repetidas, ou do que às vezes é chamado de meditação analítica, conseguimos transformar os nossos padrões de pensamento mais emaranhados. Se não contemplarmos os mesmos velhos venenos da mente, ou seja, ignorância, apego, aversão, inveja e orgulho, surgirão dia após dia, ano após ano. Simplesmente tentar aquietar a mente não é o suficiente para superá-los. Esse tipo de prática de meditação é como apertarmos o botão pausa de um gravador para não escutar uma música da qual não gostamos. Enquanto seguramos o botão, nada ouvimos, mas assim que o soltamos, a música que detestamos começa a tocar novamente. Na contemplação, fazemos mais do que interromper uma fita. Nós apagamos e criamos uma nova. Transformamos os hábitos comuns da mente, bem como nossos pensamentos e ações negativos. E então evoluímos um som diferente, um som bem mais harmônico e benéfico. A mente comum é como um homem sem pernas, enquanto os ventos e as energias sutis do corpo são como um cavalo selvagem e cego. Essa combinação de mente e ventos é o que pode tornar a meditação tão difícil. Em nossa prática, portanto, lidamos com ambos os aspectos da mente, a sua qualidade de conhecimento, mas a sua qualidade de movimento. Vou repetir essa frase importante. A mente comum é como um homem sem pernas, enquanto os ventos e as energias sutis do corpo são como um cavalo selvagem e cego. Essa combinação de mente e ventos é o que pode tornar a meditação tão difícil. Em nossa prática, portanto, lidamos com ambos os aspectos da mente, a sua qualidade de conhecimento e de movimento. Então, domar a mente pode ser comparado a domar um cavalo selvagem. Em vez de amarrar o cavalo firmemente com um cabresto curto, o que poderia amedrontá-lo e levá-lo a se machucar, ao tentar se soltar, nós os pomos em um curral bem amplo. Na realidade, ele não está livre, mas não se sente confinado, porque tem liberdade para se movimentar. À medida que passamos mais tempo com o cavalo, conforme ele passa a nos conhecer e perceber que ninguém vai machucá-lo, ele perde lentamente parte do medo e podemos nos aproximar. Uma vez que ele começa a se acalmar, podemos gradativamente diminuir o curral. De igual modo, quando queremos domar e pacificar a mente, não devemos tentar contê-la de início, porque irá reagir e pular um lado do outro, como um cavalo em um cabresto curto. Em vez de deixar os pensamentos selvagens e descontrolados
construímos um amplo curral de pensamentos virtuosos, transformando os pensamentos negativos em positivos. A mente não está realmente livre. No entanto, não está completamente confinada. Assim, trabalhamos com as qualidades do movimento da mente, sua manifestação incessante. Essa é a qualidade da mente, um movimento incessante. Além da meditação analítica, praticamos um outro tipo de meditação não conceitual, em que simplesmente deixamos a mente relaxar e reverter a seu estado natural, sem qualquer contemplação. E aqui, cortamos então o apego da mente aos conceitos e o hábito de sempre pensar no passado e futuro, em preferências e aversões, como se estivesse sempre agitando a água do tanque barrento, nunca deixando que o sedimento se assente, deixando-a cristalina. E ao fazer isso, estamos trabalhando com a qualidade que a mente tem de se conhecer. E dessa forma, utilizamos 2 princípios de prática budista: a técnica não conceitual, a chamada shamatha, em sânscrito, ou jinin, em tibetano. Ji significa pacificar os obscurecimentos e né, manter, referindo-se à permanência calma e serena, em que os padrões de pensamento discursivos ou dispersos são pacificados e a mente repousa de forma unidirecional. A técnica contemplativa, que usa a mente racional de modo hábil e inquiridor, é chamado Vipassana, em sânscrito, Lagtong, em tibetano, que quer dizer visão mais profunda, enxergar além da visão comum. Em conjunto, essas 2 técnicas são como o cabo e a lâmina de uma espada com a qual cortamos até o âmago a tendência de nos prendermos à solidez aparente da experiência, sujeito, objeto. Cortamos os fortes laços do apego, da identificação com o eu e da autoimportância, conquistando assim as emoções aflitivas e a ignorância. Quando utilizamos ambos os métodos, trabalhamos no sentido de dissolver a dualidade, cortando o apego não só ao processo dos pensamentos conceituais, como também às experiências extraordinárias ou prazerosas. E com isso, cortamos os pensamentos comuns, como também as raízes dos reflexos mais densos dos venenos da mente, o samsara, bem como os reflexos mais sutis das qualidades positivas da mente, o nirvana. Então, quando alternamos esses 2 métodos, lenta e sutilmente nossa perspectiva começa a mudar. E o que inicia como um entendimento intelectual, gradativamente se torna mais pessoal e vivencial, aproximando-nos da verdadeira natureza da mente, além dos extremos é e não é, pensamento e não pensamento. Para alcançarmos a iluminação, precisamos tanto de shamatha quanto de vipassana. Nenhuma das 2 por si só é suficiente. Um pássaro precisa de 2 asas para voar, e nós precisamos tanto de um método quanto da sabedoria, tanto de contemplação quanto de relaxamento. Se ficarmos tentados a crer que poderemos alcançar a iluminação ou mesmo a felicidade simplesmente com pensar, pois mais metódico ou inteligente que seja, não, então precisaremos apenas lembrar de que desde o tempo sem princípios estamos a pensar com tamanha intensidade que nossas ideias poderiam encher volumes e volumes. Mas, entretanto, elas não nos deixam mais felizes e certamente não nos conduziram à iluminação. Se o pensar por si só produzisse iluminação, já seríamos Budas. Entretanto, ter uma mente vazia também não leva à iluminação. Os ursos e os marmotas hibernam por meses a fio, e nem por isso esse estado de mente vazia os levou à iluminação. O apego à estabilidade mental pode levar a uma existência prazerosa por eras e eras, em um reino de ausência de forma, no qual não há pensamento nem corpo físico. Porém, quando o karma que sustenta essa existência se exaure, a mente cai em um reino inferior, experienciando o sofrimento mais uma vez. Permitir que a mente descanse é um processo sem esforço,
que revela uma sabedoria inerente, não dual, que de maneira alguma envolve um sujeito tendo consciência de um objeto. Geralmente, quando as pessoas meditam, elas tentam fazer alguma coisa, mas em vez de tentar, simplesmente deixa a mente relaxar e repousar no espaço livre e espontaneamente aberto, no qual os pensamentos surgem e cessam. Pensamentos do passado, presente, do futuro, naturalmente ocorrerão, mas não se agarre a eles, nem os siga, nem os reprima ou os afaste. Quando os pensamentos surgem, quase invariavelmente, se originam da ignorância, do apego e da aversão. Sua presença recorrente na mente forma a base da continuidade do samsara. Portanto, em vez de ficar contrariado quando eles aparecem, responda a eles com compaixão, compreendendo que é assim que você e todos os demais seres ficam aprisionados ao sofrimento. E pensar, eis um pensamento, tenho que me livrar dele, é um rolo falando do esfarrapado, pois ambos são pensamentos. O objetivo não é nem pensar, nem deixar de pensar. O objetivo é revelar a essência da mente.